Olá novamente, então vamos continuar com Python. Agora eu vou mostrar o básico do Python. Então primeiramente eu coloquei um arquivo lá para que você consiga instalar Anaconda. Anaconda é um IDE, que é um ambiente de desenvolvimento de Python, e ele tem alguns pacotes inseridos e a gente vai usar Spyder, que é Scientific Python Development Environment, tá? Então ele permite a gente colocar os comandos do Python e ele organiza realmente bem. Eu gosto desse IDE. Então, vamos primeiramente a abrir nosso Anaconda. Então, quando você abre a Anaconda, ele tem esta cara aqui. Então, ele tem vários brinquedos aqui pré-instalados, ou alguns que você poderia instalar. Por exemplo, aqui eu não tenho instalado R, mas você poderia instalar aqui dentro, simplesmente dando clique aqui. Tem PyCharm e outras coisas. Tem Jupyter, já vem por default. Mas eu tenho interesse em usar Spyder, que é o ambiente que eu vou usar para desenvolver aqui estas explicações. Eu uso o Spyder profissionalmente, ele é bem bacana, é bem amável e ele tem bastantes coisas ali para ver. Eu vou mostrar a cara dele, vamos dar em Launch e a gente já na sequência vai ver esta telinha aqui, tá? Ele por default vai lhe guardar ou ele vai gerar um arquivo, né? Um arquivo, ele deixa a data, você pode deixar a data e o autor aqui. Poderia aumentar aqui, talvez com o meu sobrenome, talvez. E a data, se você quer guardar, ou simplesmente você pode apagar também, não tem problema. Perfeito? Então, eu posso também gerar um novo, por exemplo, se eu já tenho este aqui, eu posso gerar um novo aqui, um file, eu vou a New File, e vai gerar um arquivo novamente. E se eu quero normalmente para guardar, quando a gente quer compilar, ou seja, executar o código que a gente fez, a gente normalmente guarda ele e simplesmente a gente vai em salvar. E ele vai lhe mostrar o sítio onde você quiser colocar isso, tá? Então você pode usar qualquer um lugar, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, no Python Vídeos, que eu já, talvez em ferramentas, vou guardar ele. Deixa eu ver, eu tenho aqui o desktop, ferramentas computacionais, e vou colocar este para também colocar no Moodle este arquivinho que eu vou chamar de Basics, porque eu vou mostrar o básico do Python. Então vamos salvar ele, e aqui já aparece Basics, eu vou apagar este temporário, não preciso dele. Ele sempre vai gerar um temporário, gente, quando a gente abre ele. Então você pode começar a executar, mas quando você vai executar, que é com este aqui, ROM file, pode apertar F5, simplesmente pode ir aqui e executar. Tem 3 formas diferentes de fazer isso, né? Então você pode simplesmente, quando você executar ele vai lhe pedir guardar. Então sempre que a gente vai fazer um programinha, vai ter que guardar ele. Então aqui lhes apresento o Python. Este seria o Spyder, né? Então eu vou tirar minha câmera aqui para que fique mais fácil de visualizar. Então deixo todo ele na telona. E aqui onde estou escrevendo, este seria o que a gente chama de script.py, ou simplesmente onde a gente escreve nosso código. Eu vou até colocar um comentário aqui, talvez. Código. Vou colocar script.py. A gente chama .py seria a raiz dos arquivos que ele gera. Então a gente, por exemplo, o script de Python, tá? Não tem muito segredo. Daí se eu quero novamente, por exemplo, eu quero aqui comentar ele, eu poderia fazer o seguinte. Eu quero comentar isso porque, aqui está escrito script.py, né? Então eu quero executar alguma coisa, mas, por exemplo, eu não quero que essa parte do código fique executada, né? Então eu simplesmente vou aqui em comentar. Eu posso comentar a partir daqui em edição ou edit. Você pode comentar simplesmente
com Ctrl 1, você pode adicionar um bloco de comments com Ctrl 4. Por exemplo, vamos fazer isso. Vamos colocar aqui comment, simplesmente comment, Ctrl 4. Então, sempre que a gente tem o hashtag, o jogo da velha também, a gente chama assim, você vai ter todo o que está à direita, ele não vai ser executado, tá? Então, eu simplesmente poderia também colocar meu hashtag e escrever qualquer coisa. Você pode fazer isso por blocos ou simplesmente por cada linha. Então, esse seria o básico do script. Agora, aqui nesta parte embaixo, que eu vou magnificar agora, essa aqui que eu estou escrevendo, que seria essa parte da direita inferior, que eu estou escrevendo agora neste momento, ela é chamada consola, ou também shell. Então, é shell, também é chamado de prompt, ou simplesmente consola, ou console, tá, em inglês. Então, ele é chamado disso aqui, tá? Mas, se você ver aqui no bloco, você poderia organizar os blocos como quiser, né? Então, aqui já olhando o bolo todo, ele sempre, por default, fica ali. Essa organização é interessante, eu recomendo que ela fique. Agora, a gente tem lá na parte de cima o explorador de variáveis, que simplesmente seria esse aqui. Então, cada vez que a gente tem uma variável, a gente pode ver ele aqui, ou a gente vai ver se faz plots, vai ver aqui, ou, inclusive, a gente pode pedir ajuda em algumas coisas, e até navegar nos meus arquivos e abrir alguma coisa desde aqui. Então é bem interessante deixar esse também disponível. Eu conheço pessoas que gostam de tirar isso e deixar só a consola e deixa a consola e o script só, né, para que fique igual. Mas eu recomendo deixar os três porque normalmente você precisa visualizar algumas das suas variáveis, tá? Então, essas variáveis que são, a gente dentro de Python pode fazer um manejamento de vários elementos. Então, vou andar aqui e vamos a começar a ver os elementos. Então, eu no vídeo anterior les mostrei alguns operadores básicos, né? E essas operações podem ser feitas em cima de alguns elementos. Então, que elementos a gente tem? Eu vou apagar isso aqui. Eu tenho elementos, por exemplo, eu posso colocar aqui posso atribuir, por exemplo, números a algumas variáveis, por exemplo. Então, aqui está uma consola que ela funciona praticamente como uma calculadora gigante. Eu posso colocar, por exemplo, x igual a 5 e imediatamente aqui na minha atribuição de variáveis já eu tenho um tipo inteiro e com o valor de 5, tá? Então, eu posso simplesmente escrever ali e já ele faz, por exemplo, alguma operação com esse valor, porque eu atribuí o valor de 5 a essa variável e eu posso, por exemplo, já fazer as operações básicas que eu mostrei, que seria somar, eu posso subtrair, eu posso multiplicar, eu posso fazer uma divisão, ou eu posso fazer uma potência, que, como eu falei no vídeo anterior, simplesmente é com os dois asteriscos, como se a gente estivesse fazendo vezes, tá? Então, ele funciona praticamente como uma calculadora gigante. Se vocês veem aqui no meu explorador de variáveis, que, como eu falei, fica aqui na parte de cima, eu vou ter aqui que ele é o tipo inteiro. Então, ele tem algumas operações que ele faz com determinados elementos. Eu vou fazer elementos diferentes para que vocês vejam aqui como se modifica meu operador de variável. Então, por exemplo, eu já não quero ver mais isso, então eu posso dar o clear. O clear, a diferença, por exemplo, do MATLAB, aqui a gente não vai apagar as variáveis. Se vocês veem aqui, ela ainda fica x com o valor atribuído de 5, né? Então, se você precisa apagar todas as variáveis, você vai aqui em cima e você vai a Restart Kernel, tá? Que simplesmente você poderia fazer com o atalho de Ctrl mais pontinho, ou você pode remover suas variáveis. Quando você restaura kernel,
até todos os pacotes que você já carregou, eles não estariam carregados, você teria que carregar novamente. Que pacotes a gente tem que carregar depende do que vai usar, tá? O Python já tem algumas coisas por default, mas você poderia carregar algumas coisas extra. Se você já carregou para executar algum código, não precisaria, porque você já teria ele carregado. Mas se você restaura o kernel, se você vai em Restart Kernel, você vai ter que executar essa chamada de pacote novamente, tá? Que é importar alguma livraria para que o Python reconheça e use. Perfeito, então estamos aqui com nossa calculadora gigante e eu vou simplesmente colocar talvez y igual a alguma coisa assim. Perfeito. Eu vou agora colocar, sei lá, texto igual a, vou colocar aqui meu nome é Sérgio. Não, vou colocar só o meu nome, para que fique mais simples de visualizar. Vou colocar Sérgio. Tá? Então vamos no explorador de variáveis e vocês vão ver que temos diferentes tipos de elementos. Ou seja, o tipo aqui seria o tipo string, que é simplesmente uma cadeia de caracteres. A gente vai ter aqui o int, que seria, por exemplo, um inteiro, por exemplo, o 5, né? É um inteiro, e float, que são esses valores como números reais que a gente tem com pontinho, né? Que a gente tem alguns algarismos significativos ali, umas casas decimais. Então esse seria, e dependendo do que a gente tem, a gente pode fazer diferentes operações. Por exemplo, se voltarmos aqui a nosso console, então eu poderia, por exemplo, colocar p igual a x mais y, por exemplo. Agora ele não me mostrou nada porque simplesmente eu lhe pedi ao programa executar essa operação, né? Simplesmente somar esses dois valores. Eu não pedi para me mostrar. Se eu coloco x mais y, ele vai interpretar como que eu quero ver qual é o resultado, tá? Mas ele já armazenou esse valor na variável p e ela está aqui em cima. Então vocês veem que exatamente o valor que estava lá embaixo agora ficou em cima, mas ficou armazenado. E um tipo float, porque agora, quando você soma 5 mais 2.34475, você vai ter um tipo float, né? Então, ele já mudou essas operações. Agora, se eu quero, por exemplo, sei lá, eu quero colocar nome igual a texto vezes 2, por exemplo. Se eu quero colocar texto igual a nome vezes 2, ou eu vou ver ele aqui armazenado, ele vai ser uma string e simplesmente vai colocar duas vezes grudado esse Sérgio, né, aqui, esse valor do meu texto. Então, dependendo do tipo de variável que você tem, você poderia fazer operações diferentes. Então, se você quer, por exemplo, eu tenho meu comando cumprimentar, beleza. E eu coloco igual a oi. Mas eu tenho que colocar entre aspas. Aqui também funciona entre aspas ou funciona entre apóstrofe, tá? Porque entre apóstrofe e aspas. Aqui eu vou mostrar rapidamente. Aqui eu coloquei cumprimentar. Oi. Então esse seria, eu vou colocar aqui em maiúsculo, né? Então eu já armazenei cumprimentar e vou colocar espaço. Vou colocar espaço, vou colocar assim. Vou colocar em inglês para não ter problemas com space. Igual ao quê? Então, por que são essas aspas? Porque às vezes a gente quer um espaço, por exemplo. Se você não coloca nada e, por exemplo, fosse um int, então ele não vai reconhecer. E se eu coloco um espaço, por exemplo, eu deixo assim.
e só colocou esse espaço, o Python não vai reconhecer nada, simplesmente que space, eu não atribuí nada para space, mas space, quando eu coloco aqui o espaço, ele simplesmente vai reconhecer que esse espaço existe e ele vai colocar, ele vai armazenar ele aqui nas minhas variáveis, tá? Então esse espaço está ali, space, e ele simplesmente tem um caractere e ele é simplesmente um espaço. Por que funciona com aspas e por que funciona também com apóstrofe? Porque algumas línguas, por exemplo, como o inglês, a gente escreve, por exemplo, coisas do tipo don't cry. Você precisa, por exemplo, colocar algo assim do tipo, né? Então, se você está colocando entre uma apóstrofe, você vai fechar aqui e este T, cry, vai ficar por fora. Então, por isso é recomendado, por exemplo, quando você precisa, coisas como apóstrofe, você coloca os dois pontinhos e ele já vai parar de reconhecer esse apóstrofe como o delimitador dos meus strings. Mas eu poderia, por exemplo, fazer um programinha que cumprimente a alguém. Então, para cumprimentar, eu le diria, olha, cumprimentar, mais space, mais nome, certo? Então, ali de Sérgio, aqui ficou nome, ficou Sérgio. Ah, beleza. Eu vou reescrever isso. Era texto. Mas eu vou renomear nome para que fique mais elegante. Então, eu coloco nome igual a texto. E ele já vai mudar. Texto is not defined. Ah, ok. Texto. Ele respeita aqui as que eu tinha em maiúsculo, né? Então, ele não existia para ele. E eu já vejo aqui nas minhas variáveis e ele já aparece nome, agora ficou como Sérgio igual a texto, né? Então, ali já ficou perfeito para a gente fazer o que queria. Quando eu já escrevi algum comando, eu posso usar simplesmente meu teclado aqui, as minhas setas, e vou para cima e ele vai buscar o que eu já fiz. Então eu posso, por exemplo, já colocar cumprimentar, space, nome e oi, Sérgio. Perfeito? Então veja só que é muito fácil a gente usar diferentes tipos de elementos. Por exemplo, eu poderia pedir ao usuário, me dá seu nome, e você já teria essas coisas escritas e você consegue usar essa própria variável, que seria o nome da pessoa que está usando o programa, e você consegue cumprimentar a pessoa, que como comumente se faz. Então veja só como a estrutura é simples. Agora a gente vai ver, por exemplo, coisas como outros elementos, né? Porque eu les mostrei vários elementos. Agora vamos lá a ver os elementos diferentes. Aqui eu vou deixar ele todo para apresentar bem certinho as coisas. Então eu tenho diferentes tipos de elementos que eu posso ver aqui, ou inclusive eu posso, assim, se você tem curiosidade e fechou, por exemplo, este explorador de variáveis, você simplesmente poderia colocar type e você coloca, por exemplo, cumprimentar. O que é cumprimentar? Então ele vai dizer é um string, é uma cadeia de caracteres. Perfeito? Mesma coisa para os outros, por exemplo, eu quero saber que era P. Beleza, um float. Eu quero saber que era X. Perfeito. Certo? Então, aqui como vocês veem, dentro do script, dentro do console, ele funciona como uma calculadora gigante. E eu posso atribuir valores, que isso é muito interessante. Eu poderia simplesmente colocar área igual a, sei lá, base vezes altura, e eu pedir para o usuário, por exemplo, que me dê a base e altura, né? Eu poderia fazer um programinha que calcula a área de um retângulo, por exemplo, que seria assim um exemplo simples, né? Então esses são os tipos de objetos, mas a gente tem os operadores básicos que eu acabei de mostrar, mas temos os operadores... eu esqueci de falar do resíduo, né? Que você tem 20, por exemplo, resíduo 2, então ele vai ser 0, porque simplesmente ele pega o resíduo que tem dentro do... Ou seja, se ele não é... Por exemplo, vamos pegar 20, 21. 21 ele não é divisível por 2, né? Mas vamos colocar o módulo 2.
E ele vai, simplesmente significa que sobra 1. Ou seja, eu posso dividir ele por 2, mas vai sobrar 1. Então esse seria o resíduo desse operador, tá? E temos elevado, e temos parte inteira, por exemplo, também. Por exemplo, eu tenho, vamos ver aqui uma variável que eu tenho interessante. Por exemplo, P é 7.30 e alguma coisa, bem compridinho. Então aqui a gente pode simplesmente colocar 7 parte inteira, que seria 2 de 1, ou seja, 1, então ele vai ficar 7, né? Porque a parte inteira, mas se eu pego P, que era 7 ponto alguma coisa, a parte inteira de 1, ele também vai pegar 7, mas ele vai reconhecer como um float, porque ele vai tirar todas as partes dos decimais e ele vai reconhecer só a parte inteira. Então, às vezes é interessante, alguns programas, por exemplo, alguns algoritmos não permitem, por exemplo, que você coloque algum valor float, então você já poderia transformar esse valor e colocar ele, só usar a parte inteira. Então, é também uma parte interessante. Os operadores básicos, a gente também viu uns operadores de comparação. Então, porque aí, ali vem os tipos diferentes, que seriam os booleans. Então, por exemplo, eu posso pegar, sei lá, vamos colocar f seria igual a... Eu tenho dois valores, a ver, vamos ver aqui nossas variáveis que já temos para a gente fazer operações. Por exemplo, p e x. P e x e y temos. Então, por exemplo, é 7 ponto alguma coisa e x é 5. Então, vamos fazer algumas operações com eles, tá? Então, fazendo essas operações com eles de comparação. Então, por exemplo, eu coloco, será x maior do que p? Então, claramente, se a gente vê, isso é falso. Então, aqui é false. Daí seria o tipo boolean. Então, até eu posso pedir para ele, olha, que tipo é isto? Então, eu vou colocar aqui x, por exemplo, maior do que p. E isso seria um boolean. Esse seria outro tipo de variáveis que a gente tem. Então, a gente pode ter tanto false como a gente pode ter true, que foi o que a gente estava falando no vídeo anterior. Então, agora seria menor que p, isso seria true. Agora, para pedir para comparar, então, por exemplo, para comparar, quando eu coloco x igual a alguma coisa, por exemplo, eu coloco x igual a 3, ele automaticamente vai assignar o valor, ou seja, vai atribuir o valor de 3 a essa variável x. Então, eu modifico x. Mas se eu quero saber, olha, x é 3, eu simplesmente coloco outro igual e pergunto, olha, x é 3? E aqui ele vai me dizer que não, porque a gente já claramente sabe que ele é 5, né? Então, a gente pode fazer essas operações ali com esses booleans de forma fácil e interessante, né? Beleza. Então, esses seriam os operadores. A gente tem operador maior do que, maior ou igual do que. Então, seria maior ou igual, por exemplo, seria maior ou igual. Então, aqui a gente colocaria, se temos dois números i e j, como eu falei, aqui seria i maior ou igual do que j, a gente teria i igual a menor ou igual do que j, assim neste caso, ou i igual ao j, certo? Ali estaríamos como fazendo a pergunta, tá? Um boolean é como fazer uma pergunta, e aqui seria diferente, tá? Então, por exemplo, vamos com os valores que a gente tem, que é x e p. X é diferente de p? Claramente é, porque um é 7 ponto alguma coisa e outro é 5. Beleza, gente? Então, vejam o fácil que são os operadores de comparação para a gente trabalhar com nosso Python. Então, a gente faz uso desses operadores e a consola funciona como uma calculadora gigante. Então, a gente pode fazer várias coisas e depende do tipo de elemento que a gente tem. Agora, eu vou lhes mostrar duas coisas importantes. Como usar aquele script, porque aqui a gente ainda não usou este script, tá? Aqui simplesmente estamos fazendo alguma tarefa na consola e nesta parte aqui a gente está olhando as variáveis, mas ainda não usamos o script. O script se usa quando?
O script se usa quando eu preciso fazer algumas coisas que são mais repetitivas. Por exemplo, eu vou usar alguma coisa, sei lá, eu preciso fazer um programinha que calcule uma área. Beleza? Um programinha que calcule uma área. Então, vamos fazer esse programinha. Então, eu coloco aqui a área igual a, área de um círculo, por exemplo. Então, eu vou colocar a área de círculo seria igual ao quê? Agora, a gente precisa pi, né? Então, vamos primeiro a importar um pacotinho que se chama math. E esse math eu posso usar math.pi. E eu já tenho esse valorzinho de pi, tá? Então, por exemplo, eu vou importar ele aqui embaixo, para que vocês vejam. Então, vamos lá. Eu posso importar também aqui, import math. Aí ele já reconheceu math e vou colocar pi igual a math.pi. E ele já armazenou aqui meu pi, que 3, como ele usa bastantes casas decimais, certo? Então veja só o simples que simplesmente eu chamei. Aqui eu vou deixar aqui um pouco maior. Aqui. Perfeito. Então veja só, math.pi eu já tenho meu pi. Então normalmente as livrarias eu importo assim, eu coloco import math e agora eu escrevo o nome da livraria, ponto e o que está dentro da livraria. É como funciona aqui no Python, tá? Então isso é bem intuitivo, é sempre igual. Então agora temos pi vezes o diâmetro ao quadrado. Vezes rádio quadrado, sim, rádio quadrado, vamos dar um rádio quadrado. Que diâmetro quadrado sobre 4 também, né? Mas vamos dar o raio e talvez eu coloco aqui raio, né? Para me lembrar. Perfeito, para este programinha eu preciso o quê? Eu preciso o rádio sempre, né? Então eu teria que colocar o raio manualmente, mas não é muito interessante, né? Mas vamos colocar ele manualmente por enquanto. Por exemplo, eu tenho o rádio 2, sei lá. E agora eu já tenho meu programinha, ele está calculando o raio, ele está calculando a área do círculo com esse rádio que eu estou alimentando. Então, vou executar meu programa aqui em Run. E agora vou ver aqui nesta parte de embaixo o que aconteceu. Ele, na verdade, ele fez o trabalho. Se vocês veem aqui, ele executou meu programa, que ele do Basics que eu fiz. Só que ele não me está mostrando nada. Por quê? Porque eu não pedi para ele me mostrar. Python precisa que você coloque coisas, ou seja, se você vai pedir coisas, você usa input, e se você precisa um output, por exemplo, que você conseguir ver a resposta aqui na sua consola, você precisa do comando print. Então, vamos começar com esse print. Então, vamos aqui em print. E simplesmente seria, eu quero print e eu quero área C. Então, imprima isso, por favor. Agora eu vou executar novamente. E agora ele me mostrou. Beleza? Agora está o resultado aqui. Então, esse print a gente usa quando a gente quer ver as coisas. A gente pode ver elas na consola. A gente não pode ver os resultados lá no... A gente não pode ver os resultados lá no script, porque ali é onde está nosso código. E aqui ele fica armazenado. Então, eu vou buscar e ele já armazenou raio e ele deviu armazenar área. Eu poderia ver ali também, né? Mas não é muito útil. Onde está? Área C. Aqui está. Certo? Então, veja só como a gente pode simplesmente colocar um valor de uma variável e a gente usar facilmente dentro do Python. Então, bem, isso aqui é muito fácil, é bem intuitivo de usar e a gente pode usar com diferentes elementos. Agora, eu vou lhe pedir, por exemplo, fazer alguma forma que o usuário alimente esse rádio para eu ter um programinha mais completo, né? Então, vamos aqui a deixar o... Vamos aqui a destacar nosso script. Então agora a gente vai usar o
input. Então, como seria o input? Simplesmente a gente vai colocar aqui, deixa eu ver, import math. Então, vou colocar raio. Raio não vai ser só agora 2, ele vai ser uma variável que vai vir de algum lugar, e eu vou colocar input. E vou colocar aqui, digita o raio do círculo a calcular, por exemplo. O raio do círculo a calcular, para calcular a área, sei lá, para calcular a área. Acho que tem aqui a área. Digite o raio do círculo para calcular a área. Beleza. Ali eu vou pedir ao usuário. Esse vai sair na minha consola para pedir ao usuário. É mais ou menos o princípio que a gente pede quando a gente está pedindo um feedback para o usuário, tá? Então eu posso fazer isso, só que este input sempre ele reconhece como um texto, tá? Então, se eu quero usar esse texto, eu tenho que converter para, sei lá, float, para que consiga calcular qualquer coisa. Então, eu vou converter todo esse input em um float. Se você não usa esse float, simplesmente input vai reconhecer, não importa que ele coloque 2.4567, o Python vai reconhecer como texto, tá? Então, aqui eu estou convertendo para float. Beleza, agora vamos executar este programinha. E vamos aqui embaixo. Beleza, digite o raio do círculo para calcular a área. Ah, eu devi ter colocado algum espaço, alguma coisa aqui, não reconhece. Mas vamos lá com 5, talvez. E aqui diz área 5 não está definida. Ah, ok. Eu fiz alguma coisa aqui errada. Deixa eu ver. Sim, eu coloquei aqui uns números. Estou usando uns atalhos para mudar de câmera, para dar um enfoque no Python e deu uma confusão ali, mas no worries. Simplesmente vamos agora. Eu vou executar novamente. Área. Vamos a colocar já ele bonitinho aqui. Vamos colocar ele aqui bem bacana. Simplesmente vou deixar 2 pontinhos. Perfeito. E vou dar um espaço ali. Beleza. Para eu conseguir dar um espaço para que não fique feio. Agora eu vou em Run. Agora ele vai me mostrar aqui. Vou lhe mostrar aqui. Simplesmente ele pede, digite o raio do círculo para calcular a área. Beleza. Agora simplesmente vou alimentar 5. Dou Enter e ele calcula a área automaticamente. Então eu poderia executar, se eu preciso fazer isso muitas vezes. Então eu vou deixar aqui, eu simplesmente executo o programa e coloco alguma coisa diferente aqui. 10. Ele calcula já. Então eu vou deixar inclusive aqui toda a tela para que vocês vejam como executo. Então ele já está aqui pronto. Eu simplesmente executo ele. Agora fica executado. Eu vou aqui em área e coloco o valor que eu quiser, 300. Beleza. E aí eu uso esse script, tá? O primeiro programinha que vocês vão ver, se vocês começam a buscar coisas de Python, meu primeiro programa é print e colocam Hello World. Esse seria o primeiro programa que as pessoas normalmente colocam dentro dos tutoriais de Python. Eu acho meio triste. Talvez seja o primeiro programinha que a gente possa fazer seja calcular a área seja calcular a área de um círculo, que também é igual de simples, né? Mas é interessante, pelo menos mais interessante que o Hello World. Mas se você executa ele aqui, por exemplo, com o Hello World embaixo, então você vai ter que aqui ele pede digitar o raio do círculo para calcular a área primeiro, porque está dentro do script. Eu vou colocar 100 e aqui diz o resultado depois Hello World. Então você poderia colocar, por exemplo, o raio é isto, que legal, alguma coisa. Você poderia usar a imaginação e usar qualquer outra
ferramenta ali para enfeitar seu código, né? Então veja só o intuitivo que é, você pode atribuir valores, você pode comparar, você pode fazer operações básicas. Então esta seria a primeira parte, que seria o Python básico, que eu importei já inclusive uma livraria que é Math, que ela tem algumas variáveis ali, algumas constantes que a gente usa, né? E também tem algumas operações, né? Mas então a gente vai ver agora, na sequência, eu vou lhes mostrar o que eu prometi, que seriam as condicionais, e vou mostrar os ciclos. Então, espero que tenham gostado do vídeo. É bem básico. Se me escreva alguma coisa, se acha que não entendeu alguma coisa. Mas, então, eu me despido por aqui. Tchau, tchau. E a gente se vê no vídeo seguinte.